Jovem zagueiro com multa rescisória de quase 600 milhões de reais vai ter oportunidades com Fernando Diniz no profissional do Corinthians. E ainda falando sobre zagueiro titular da seleção brasileira e do Arsenal da Inglaterra, sonha em jogar no Timão. E o meia atacante marroquino Zakaria Labiat fez elogios ao treinador Fernando Diniz. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o meia atacante marroquino Zakaria Labiat, que fez fortes elogios ao treinador do Timão, Fernando Diniz. O Labiat chegou ao Corinthians com algumas desconfianças, principalmente pela forma ao qual ele chegou. Jogador que veio ao clube, na verdade, por uma indicação do atacante holandês Memphis, acabou tornando motivo de polêmica, principalmente quando o Dorival Júnior disse em entrevista coletiva que não conhecia, que não havia recomendado o jogador, e o Dorival Júnior justamente não deu oportunidades ao Labiat no Corinthians. Com a demissão do Dorival e a chegada do Fernando Diniz, o Labiat passou a ter uma atenção especial e o Fernando Diniz viu qualidade no jogador, tanto é que o Labiat marcou 2 gols importantíssimos pelo Timão. Um pela Libertadores, garantindo um empate fora de casa, e um garantindo vitória pelo Campeonato Brasileiro. Com as oportunidades agora a paralisação, o Labiat acabou dando uma entrevista ao GE e acabou fazendo fortes elogios ao Fernando Diniz. Vamos para as palavras dele. Tive muitos treinadores na minha carreira. Diniz nos ajuda muito com e sem a bola. Tem um ótimo relacionamento com todos os jogadores. Ele é muito direto. Quando algo está ruim, ele fala: estou mostrando para ele o tipo de jogador que sou. Ele sabe da minha qualidade agora. Assim como todos no Corinthians, é um treinador diferente, tem um estilo diferente e ama um bom futebol. Então, o Labiat, que ganhou oportunidades com o Diniz e acabou sendo destaque, acabou fazendo fortes elogios ao nosso atual treinador. A minha opinião quanto a essas palavras do Labiat sobre o Fernando Diniz é a seguinte: estamos falando de um treinador que está dando oportunidades a todos os jogadores do elenco. Quem ainda não teve, pode ter certeza que terá. Então estamos falando de um treinador que chegou em um momento muito difícil do Timão, perto de estreia de Libertadores, situação péssima no Campeonato Brasileiro, decisão na Copa do Brasil, e o Fernando Diniz conseguiu dar uma melhorada, aliás, uma melhorada totalmente notável na equipe. Falando de individualidades, o que o Diniz fez, por exemplo, com o Garro, absolutamente que estamos vendo um reflexo no Labiat. O jogador teve atenção especial, teve oportunidades e correspondeu. É assim que se faz um elenco forte. É assim que se constrói uma equipe para ganhar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América. Então, o Labiat é um jogador que tem qualidade e eu acredito que com o Fernando Diniz ele vai conseguir sim ser um jogador importante para o nosso Timão. E agora vamos falar sobre jovem zagueiro de apenas 17 anos, com multa rescisória de quase 600 milhões de reais, que vai ganhar oportunidades com o Fernando Diniz no segundo semestre. O Corinthians, hoje nós temos uma quantidade baixa de zagueiros à disposição do atual treinador. No momento, por exemplo, titulares Gabriel Paulista e também o Gustavo Henrique, reservas João Pedro Tchoca e o André Ramalho. Então, hoje, o Fernando Diniz acaba tendo uma limitação de opções, principalmente o Tchoca, que nem foi usado ainda pelo atual treinador. Para compor, para que não se faltem jogadores, principalmente nas composições durante os trabalhos,
Claro que o Fernando Diniz acaba puxando jogadores da base, e tem um que está se destacando demais, já era observado pelo Dorival e vai ganhar oportunidades com o Fernando Diniz agora no segundo semestre. Estou falando de nada mais, nada menos que o zagueiro Iago Machado. O Iago tem apenas 17 anos, tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, quase 600 milhões na cotação atual. O Iago, que já vem fazendo trabalhos nos profissionais, como eu disse, desde o período do Dorival, mas está sendo observado direto pelo Fernando Diniz, e o Fernando Diniz deverá dar oportunidades ao jovem zagueiro, como eu disse, de apenas 17 anos, na volta, no retorno aos jogos. E o Iago, durante esse período que os profissionais estão de férias, absolutamente que ele segue atuando, sub-20, é opção para o William Batista, é titularíssimo, inclusive jogou na vitória do Corinthians no último dia 10 sobre o Avaí por 6-2, e é um dos principais destaques da base do Timão, jogador que chama muita atenção mediante a sua qualidade. Então, como vem se destacando muito, mesmo com apenas 17 anos, deverá ganhar oportunidades com o Fernando Diniz. A minha opinião quanto ao Iago, que deverá ganhar chances com o Diniz no segundo semestre, é a seguinte: há quem considere hoje o Iago à frente até do João Pedro Tioca. O Iago ele tem apenas 17 anos, vai completar 18 somente em 2027, mas já é um jogador, para se ter uma ideia, que tem 1,90 m de altura, tem muita qualidade na marcação, um ótimo desenvolvimento físico, e é um especialista em bolas aéreas, além de ser um zagueiro com muita técnica, um zagueiro clássico. Eu acompanhei o Iago durante um bom tempo, fazendo a cobertura dos jogos da base. O Iago tem muita qualidade. Esse menino vai muito longe, joga demais. Para se ter uma ideia, o Arsenal da Inglaterra já está de olho no Iago, como outros clubes do futebol europeu. Por isso que, recentemente, o Corinthians renovou o contrato do jogador, colocando a multa rescisória para o mercado internacional de 100 milhões de euros, próximo ali a 600 milhões de reais, tudo depende da cotação do euro. Então, é um jogador com muito talento. Como o André Ramalho, por exemplo, não está vindo bem, o Tioca machucado, o Iago deverá sim ganhar oportunidades com o Diniz agora no segundo semestre. Para se ter uma ideia, o Corinthians não indo bem na base desde o início da temporada, fizemos uma péssima campanha na Copinha e também o Campeonato Brasileiro, uma campanha longe do tamanho do Corinthians, mas o Iago sempre se destacando, sempre sendo ali um dos melhores do Timão em campo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre zagueiro, só que agora zagueiro consolidado, zagueiro que é titular da seleção brasileira e também do Arsenal da Inglaterra, que sonha em jogar no nosso Timão. Estou falando de nada mais, nada menos que o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães, titular do Arsenal, da seleção brasileira, vai jogar a Copa do Mundo. Nós não temos nenhum jogador do nosso Timão na Copa do Mundo, mas temos ali 2 zagueiros com identificações totais com o Corinthians. Marquinhos, cria do terrão, titularíssimo, PSG, ganhou a Champions. Ao lado dele, Gabriel Magalhães, que foi o vice na Champions, inclusive perdeu o pênalti decisivo. O Gabriel Magalhães tem uma ligação muito forte com o Timão. Sempre, por exemplo, que ele vem ao Brasil, ele vai até a Neoquímica Arena, anda de metrô, fica na Norte e, claro, vibra, torce muito, apoia o nosso Timão. O Gabriel Magalhães, ele nunca escondeu o seu desejo de jogar no Corinthians, mas a esposa dele acabou dando uma declaração que acabou chamando muita atenção pelas palavras dela em relação à identificação que o jogador tem com o Corinthians. Vamos lá para as palavras da Gabriele Figueiredo, esposa do Gabriel. Ele é muito corintiano, alucinado, louco, tem roupa do Gaviões, toalha de banho, coisas que ele vai ganhando e guarda para usar. Até minha filha usa às vezes.
e ele fica insistindo para ela aprender a gostar. Agora ela está começando a entender e passou a gostar. Eu não sou de acompanhar muito, mas tenho que torcer. Basicamente, virou meu time também. Futuramente é o sonho dele estar lá. Então eu vou ter que fazer parte disso. Ele gosta muito de ir com a família dele, com a galera. A gente mora muito longe de Itaquera, então é mais viável ir de metrô. E ele está tudo bem para ele. Gosta de estar no meio dos gaviões, o que faz ele feliz. Eu só falo para tomar cuidado, para não entrar em briga nem nada. Mas ele ama ir. Se ele está no Brasil e tem jogo, ele quer estar desse jeito. Então, a esposa do Gabriel Magalhães acabou fazendo aí revelações fortes sobre o zagueiro titularíssimo do Arsenal da Inglaterra, titularíssimo da seleção brasileira, nunca escondeu a sua paixão pelo nosso timão e como a esposa dele disse que ele sonha em jogar no Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras da esposa do Gabriel Magalhães sobre o sonho dele em jogar no timão é a seguinte. Bom, vamos lá. O Gabriel Magalhães vai jogar no Corinthians? Vai. Claro que vai. É o sonho dele. Mas, claro, infelizmente não é agora. Pode ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O Gabriel Magalhães ele tem 28 anos. Tem contrato com o Arsenal até o fim de 2029. Então, no mínimo, estamos falando daqui a 3 anos. Atualmente, é avaliado em mais de 400 milhões de reais. Um dos principais zagueiros do futebol mundial. Ele destaca pela força física, excelente desarme, especialista em jogadas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. É um zagueiro canhoto e um líder dentro de campo. Então, uma coisa é fato. O Gabriel Magalhães vai jogar no Corinthians? Volto a dizer que sim. Posso colocar aqui para vocês, é o sonho dele. Mas, infelizmente, não é agora. Vamos ter que aguardar pelo menos 3, de repente 4 anos. Vai sair antes do Arsenal? Acho muito difícil. Como eu disse, é um dos principais nomes do clube europeu. Então, é importante ter esses atletas atuando no futebol europeu com toda essa identificação com o nosso Corinthians. E eu vou ser muito sincero com vocês. Tanto o Gabriel Magalhães quanto o Marquinhos, que está no PSG, que são os 2 titulares da seleção brasileira, o Marquinhos também, sempre quando ele tem a oportunidade, ele fala do timão, ele fala que quer voltar para o Corinthians. Então, é muito interessante toda essa identificação que esses jogadores têm. Mas voltando a falar sobre o Gabriel Magalhães, para agora, pensar para agora, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a não ser que de repente aconteça alguma coisa, ele rompa o contrato, mas para que isso aconteça, de repente tem que acontecer algo muito ruim, ele cair drasticamente o seu futebol, e claro que ninguém quer isso, sinceramente, vamos torcer para que ele siga evoluindo cada vez mais, e no momento certo ele vem para o nosso Corinthians. Mas uma coisa é fato, Gabriel Magalhães vai jogar no Corinthians. Não vai ser agora, mas ele vai porque é nada mais, nada menos que o sonho dele e foi revelado pela sua esposa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!